Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho a essa tribuna na noite de hoje com dois sentimentos. Um sentimento de felicidade e um sentimento de pesar. O sentimento de pesar é porque hoje é o último dia que trabalhou no meu gabinete a Dina, Maria Erundina Azevedo. Hoje ela deixa de ser minha assessora, agora filiada ao DEM, ao Democratas, até para voar voos mais altos. Então ela sobe degraus. E no lugar dela, aí por felicidade, eu já anuncio o meu novo assessor, o Pedro Emílio Freire Neto, filho do seu Renato, no qual sábado participamos de um aniversário, junto ao ex-secretário da Saúde, Jerry Moraes. E, então, são dois sentimentos, de alegria pelo voo mais alto da Dina e de tristeza porque sei que perdi uma excelente assessora e o Pedro vai ter que se desdobrar em 2 ou 3 para cobrir e suprir a ausência dela no nosso gabinete. Eu também venho a essa tribuna, senhor presidente, porque eu quero ler algumas palavras e dizer alguns comentários sobre o que aqui o vereador Oséias falou a respeito da discussão do impeachment no Senado. Prestem atenção ao texto que eu vou ler aos senhores. Este texto foi perguntado a uma deputada federal. Tirando a equipe de governo, não tem nada mais consensual nesse país do que a restrição a esse tipo de modelo e articulação que vem fazendo o governo federal. Segue o texto da deputada. É impressionante, e eu dizia isso no Congresso Nacional esta semana, nós fizemos parte de um país sem governo. Nós não temos mais governo. Nós temos alguns serviçais das políticas emanadas das instituições financeiras e do governo norte-americano, que, em última instância, é hegemônico nesse processo. Para aumentar os risórios reais desse salário mínimo, tem que se perguntar se vai congelar o funcionalismo público ou não perguntar. A questão dos juros absurdos que ocorrem no Brasil hoje, também quem define se aumenta ou se diminui os juros é o FMI. Intervenção na banda cambial, se aumenta o juro, de novo e de novo. Mas cada vez estará em alta o dólar, sobe o pão, sobe o leite, ou seja, nós temos um processo de perda da moeda nacional. Uma dolarização aberta, além das articulações internacionais, nós perdemos, inclusive, a autonomia do bloco do Mercosul. Segundo trecho dela, a primeira coisa é a seguinte: deveriam se restringir o fluxo cambial, bloquear, centralizar o câmbio, bloquear a saída de dinheiro, a reserva já quase toda foi embora, são 20 bilhões indo embora, nós devemos estimular a produção, reduzir os juros, taxar as importações e não o contrário. Temos que devolver a carteira de trabalho para recuperar a Previdência Social. A Previdência não tem déficit. E vamos parar com esse discurso porque ele é mentiroso. Nós deveríamos ter um conjunto de caminhos que estão claros. Nós já apresentamos esses 5 ou 6 pontos fundamentais ao país. Mas que o governo, pelos acordos onde ele se enredou, ele não tem hoje condições, porque ele precisa de uma ruptura dessa lógica. Tínhamos que interromper o pagamento desses juros da dívida. Tínhamos que voltar a fazer política para dentro, para o desenvolvimento interno, e este governo não consegue. Eu acho que a crise política vem se aguçando fortemente, e eu tenho aqui, se esse presidente não chega ao final do seu mandato, sinceramente, ele vai perdendo base de sustentação no campo industrial, financiado ou não por quem ele é. Por fim, já aumentou a energia, o gás, o leite em pó, o leite de saquinho, já aumentou o pão, tudo vai aumentando. Os salários não alcançam, se estrangulam estados e municípios, em nome de juntar alguns bilhões. Este ajuste é inócuo, é estéril, e vai arrebentando com o parque industrial brasileiro, que é a possibilidade de produzir. Importante sustentação do governo vai se jogando, ou seja, quem botou o pé nesta crise está sem condições de tirar. Este governo não tem que ter o voto de confiança de alguém. O povo deu o seu voto de confiança. Deu voto na primeira e na segunda eleição.
Agora, ou o Congresso, na história, assume uma posição de defender este país, ou ele vai se arrebentar junto com este governo. Para concluir, senhor presidente, essas palavras foram feitas da deputada Jandira Fegali em 14 de março de 1999, defendendo o impeachment de Fernando Henrique Cardoso. Engraçado que ele serve atualmente exatamente contra a presidente Dilma. Vereador. E agora parece que eles são contra o impeachment. Era o que constava, senhor presidente. Muito obrigado.